Nessa aula eu vou falar contigo sobre dicas escondidas ali que muita gente não sabe dentro do Excel para que você possa se destacar nas empresas, para que você possa chamar atenção ali no dia a dia do trabalho, aquela pessoa ali, teu colega, enfim, olhar e falar, caramba, fulano, como é que você fez isso? E assim vai. Então, o foco dessa aula é sobre isso, dicas escondidas, então bora lá, bora para a aula. Maravilha, prazer enorme falar aqui contigo. Eu sou o Caio, professor de Excel aqui da Atuar. Nessa aula, como eu falei, a gente vai ver algumas dicas escondidas ali dentro do Excel para que você possa se destacar nas empresas. E, cara, alguns recadinhos, né? Deixa o like aqui nesse vídeo, ajuda muita gente a compartilhar essas dicas para mais pessoas. Se inscreve no canal, tem sempre aula, cara, gratuita aqui de Excel e de Power BI. Se inscreve aí para você não perder. E, além disso, esse material que eu estou utilizando, esse arquivo aqui em Excel, eu recomendo que você veja essa aula aqui comigo e depois dá uma olhada lá na descrição, que além de alguns presentes para você, como cursos ali gratuitos de Excel, o time também deixou essa base aqui para você poder fazer o download e praticar depois junto comigo. Então vamos lá, cara, sem mais delongas, primeira dica. Eu não sei se você já se deparou com isso, eu acredito que sim, que é linhas em branco no meio da tua planilha. Aqui eu tenho uma planilha de data de produção, linha de produção, produto, quantidade produzida, defeitos, enfim, eu tenho uma planilha aqui envolvendo dados de produção de uma forma geral. Só que no meio, por algum motivo, cara, eu tenho dados aqui em branco, né? Eu tenho linhas em branco aqui, ó, no meio da minha planilha. E aí, nesses casos, eu já vi pessoas selecionando espaço a espaço em branco, ó. E aí depois pressiona o Ctrl e faz com um segundo, com Ctrl pressionado, faz com o terceiro, depois com Ctrl pressionado, quarto. Isso em uma base pequena, vai, sei lá, de 30 linhas, de 20 linhas, até funcionaria. Agora imagina uma base um pouquinho maior, cara, com 100, com 1000, com 10.000 linhas. Cara, provavelmente você iria fazer isso por muito tempo e ainda não ia acabar de selecionar os espaços em branco. Então minha primeira dica aqui é o seguinte: você, para poder remover essas linhas em branco de forma rápida e objetiva, vai pressionar aqui da coluna A até a coluna E nesse caso, ou seja, das colunas ali que estão contemplando os espaços em branco no caso da tua planilha. E aí depois disso, você pode muito bem apertar o atalho Ctrl G, 1, 2, 3 e Ctrl G. Quando você aperta o Ctrl G, eu chamo carinhosamente de Ctrl Google ali, você pode ou digitar a referência, tipo, qual célula você quer ir. Aqui, ó, repara que aqui o cursor tá piscando, então se eu digitar Z1000, por exemplo, e der um OK, cara, o Ctrl G vai me levar para a célula Z1000, ó, ficou atrás de mim aqui, ó. Eu vou descer aqui um pouquinho só para você poder ver, ó. Ele veio para cá. Tranquilo? Então eu vou apertar agora outro atalho, que é o Ctrl Home, só para poder voltar lá para a casinha aqui do Excel, porque essa não era a intenção. Eu vou fazer mais uma vez, ó. Selecionei todas as colunas aqui, Ctrl G. Então selecionei a área ali que tem as células em branco, e aí ao invés de digitar aqui na referência, eu vou chegar aqui no especial. Tá vendo o especial? Então, depois de ter selecionado todo mundo, Ctrl G, vou clicar aqui em especial. E aí, ele tem aqui várias opções, notas, constantes, fórmulas, etc. Mas a opção que eu quero te mostrar é esse aqui, ó, em branco. Tá vendo? Em branco? Então, ele vai selecionar para mim todo mundo que está em branco. Depois eu vou dar um OK. E aí pronto, ele fez aquele trabalho manual que a gente faria aqui, só que muito mais rápido, né? Imagina numa base muito maior aqui. Ele selecionou todas as linhas que estão em branco, e aí depois a gente vai apertar o atalho para poder excluir essas linhas, esses espaços em branco, que é o Ctrl-, 2, 3 e Ctrl-. Quando a gente aperta o Ctrl-, aparece essa caixinha aqui de excluir. E aí, como eu quero deslocar todo mundo para cima, eu vou clicar aqui em deslocar células para cima. E aí eu vou dar um OK. E aí pronto, todo mundo aqui já foi devidamente deslocado, todos os espaços em branco saíram. E cara, tá feito aqui a nossa primeira dica escondida ali, para você poder se destacar nas empresas. Tá curtindo até aqui? Se você realmente estiver gostando, deixa o like nesse vídeo. Vou dar um Ctrl Page Down aqui, se você tiver no notebook pode apertar Ctrl FN Page Down, e vou para a próxima aba. Vou dar até um zoom aqui, porque aqui a gente tem o seguinte: eu tenho uma pequeníssima base aqui com gerentes, né, Caio, Lucas, Amanda, Alice e Yasmin aqui de uma determinada empresa, e eu tenho os projetos feitos por esses caras, né, por esses gerentes, ao longo de um determinado período de tempo. Vamos supor que eu quero fazer uma breve análise rápida, eu só quero fazer um capricho, um destaque ali, muito rápido nessa planilha. Eu posso selecionar aqui do meu primeiro dado, no caso aqui o Caio, até o último dado, no caso o 12 aqui. E depois que eu seleciono, olha quem aparece aqui, aparece esse quadradinho aqui, ó. Esse cara é a análise rápida dentro do Excel. E aí eu vou clicar nele, olha o que aparece, aparecem várias opções de análise rápidas que a gente bem pode fazer ali com aquela base que a gente acabou de selecionar. Tipo, se eu passar o mouse aqui em barras de dados, olha isso, ele vai dar uma destacada ali, ele vai colocar barras dentro das células, só chamando a atenção.
E aí ele vai completando essas barras conforme eu tenho o número ali. Tipo 89 no caso do Caio é o maior número que tem, por isso a barra está mais cheia. 81 já vai diminuindo, 47 mais ou menos na metade ali. Escalas de cores, a mesma coisa. Ele viu que 89 era o maior número, por isso ele colocou um verde ali muito escuro, 12 o menor número. Por isso um azul ali um pouco mais chamativo. Então é de fato uma análise rápida que o Excel vai decidir a próprios critérios, segundo a própria interpretação, para que ele possa fazer análises bem rápidas, bem diretas ali, como um capricho nas tuas bases. E se eu clicar aqui em gráficos, eu consigo fazer outras análises rápidas também. Tipo, vou clicar aqui, ó, vou só passar o mouse melhor nesse de coluna agrupada. Olha isso, eu nem cliquei ainda. E ele já está me sugerindo criar um gráfico de coluna. E aí, se eu clicar aqui agora, ó, pronto, o gráfico de coluna já está inserido. Ó. Vou até pressionar aqui na quinazinha dele, ó, na área do gráfico, e vou diminuir um pouquinho e vou colocar ele aqui. Ó. Repara, aqui a gente inseriu um gráfico muito rapidamente aqui, apenas fazendo análise rápida. Depois eu ainda posso selecionar, clicar aqui em análise rápida e seguir montando aqui outros tipos de análise super eficientes, super diretas ao ponto. E aí depois o nosso trabalho seria, cara, clicar, formatar esse gráfico e assim vai. Então, esse recurso ele é muito interessante para, de fato, quando você quer chamar a atenção ali da sua planilha, fazer algum destaque, algum capricho rápido ali, através da análise rápida. Então, fica mais essa dica aqui. E agora eu vou para a próxima aba, que é a aba chamada Refazer. O que eu tenho de dica aqui para poder te mostrar? Eu tenho basicamente projetos aqui da nossa empresa, o primeiro projeto, o projeto 2, o projeto 3, 4, 5 e tal. E eu tenho o status. Você certamente já deve ter trabalhado com planilhas por aí, em que você tem que dar um check, tipo uma conferência, sabe? Se aquilo já foi feito, se aquela entrega já foi realizada, se aquele pedido já foi recebido, se aquela venda já foi realizada, se aquele projeto já está concluído ou não. E aí, a dica que eu quero te passar aqui é a seguinte, eu tenho o status separado em concluído ou pendente. E eu gostaria que todo mundo que fosse concluído, eu vou olhando um por um, né? Vamos supor que é uma base um pouco mais curta, eu vou olhando um por um e eu queria que o concluído ele ficasse pintado de verde. Só que ia me demandar um trabalho muito grande, chegar aqui na célula B2, depois aqui na página inicial, clicar aqui na setinha do baldezinho e depois clicar aqui no preenchimento em verde, por exemplo. Esse aqui um pouco mais escuro, vai? Esse aqui. Eu acabei de fazer isso nesse, achei outro concluído. Teria que ir lá e clicar no baldinho. Outro concluído, ir lá e clicar no baldinho. E assim vai. Isso acabaria demorando muito. Tem um atalho que é muito interessante, ó. Vou dar um Ctrl Z e um Ctrl Z. E aí vou dar mais um Ctrl Z só para a gente poder voltar do zero. O atalho que eu quero te passar aqui é exatamente isso, para que você possa refazer, ou seja, fazer mais uma vez a ação que a gente acabou de fazer. Então, o que eu quero aqui nesse caso? Eu quero todo mundo que esteja como concluído aqui pintado de verde. Então eu vou fazer uma única vez e depois eu vou só replicar com o atalho. Eu vou pintar uma vez de verde e eu vou agora só com o teclado. Ó. Larguei o mouse e estou só com o teclado aqui em mãos. Fechado? Então, só com o teclado aqui, ó, vou até chegar um pouquinho aqui para o lado, só com o teclado eu vou chegar e vou ver se é concluído, eu vou apertar F4 em cima. É concluído? F4. Depois, é concluído? F4. É concluído? F4. Vamos supor que essas outras aqui fossem também. F4, 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 F4. Então, o que o F4 está fazendo? Ele basicamente está replicando a última ação que eu fiz, que nesse caso era pintar uma célula de verde. E aí fica muito mais fácil para a gente poder fazer a conferência. Eu não preciso pegar no teclado, pegar no mouse, clicar, 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 clicar. Eu fico só em uma coisa. F4, setinha para baixo. F4, setinha para baixo. Espero que você tenha curtido o atalho ali de refazer. E agora bora para a próxima. Eu vou dar um Ctrl Page Down aqui, mais uma dica de atalho para você. E a gente vai para a aba chamada alça de preenchimento. E aí nessa aba, o que eu quero destacar contigo é o seguinte. Eu coloquei algumas coisas aqui, né? Registro, datas e fórmula. O que eu quero destacar aqui contigo é, quando eu clico em uma célula, você repara bem que toda vez que a gente clica, fica essa quinazinha aqui, ó. Beleza? Esse destaque, vou dar até um zoom aqui, ó, para poder ficar bem chamativo mesmo. Fica essa quinazinha aqui. E aí, o que acontece se eu pressionar essa quina com o botão esquerdo, o botão padrão do mouse? Eu vou pressionar e vou arrastar, ó, uma vez, duas vezes, três vezes. Repara que quando eu tenho um número, eu consigo arrastar todos os números, eu consigo meio que copiar aquele respectivo número que está em uma única célula. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar, e aí de novo, pressiono aqui na quina, posso pressionar com o botão esquerdo, vou arrastando, e ele só vai copiar aquele respectivo número. Mas vamos supor que eu quisesse emendar uma sequência aqui. Se eu fosse fazer isso com o botão esquerdo do mouse, eu teria que colocar no mínimo um 2 aqui, ou seja, um segundo número, e depois pressionar esses dois caras aqui, pegar o botão esquerdo, pressionar na quina depois de ter selecionado os dois, pressionar aqui e arrastar. Aí sim ele montaria a sequência. Ó. 1, 2, 3, que já estava aqui 1 e o 2. Depois ele só completou 3, 4, 5 e 6. Só que muitas vezes eu quero fazer isso de forma mais rápida. Eu vou dar um Ctrl Z e mais um Ctrl Z. E eu vou voltar para onde está o nosso primeiro número aqui, que nesse caso é o número 1. E aí, ao invés de arrastar com o botão esquerdo do mouse, eu vou chegar aqui na quinazinha e vou arrastar com o botão direito. 1, 2, 3 e pressionei com o botão direito, arrastei, 4 vezes, 5 vezes, enfim. Arrastei aqui. Soltei. Só que
antes de soltar, olha o que o Excel me sugere. Ele ainda não copiou os números aqui, o número 1 para baixo, né? Ele vai me sugerir se eu quero copiar a célula, se eu quero preencher série. O que eu quero fazer? Olha só, eu vou clicar aqui no preencher série. Olha o que ele vai fazer. Ele automaticamente vai montar a sequência aqui pra gente. A sequência do segundo número, o terceiro, o quarto e o quinto aqui pra gente. Então é uma forma muito interessante da gente não ter que toda hora ficar completando ali 2, 3, 4, 5 e assim vai. Eu posso dar um Ctrl Z aqui também e vou fazer de novo. Ó, botão direito, arrastei só um pouquinho aqui. Além de preencher série, ele me daria outras opções. Preencher somente a formatação, preencher sem formatação, então só o número e sem a formatação. Então se esse cara aqui tivesse pintado de verde, eu poderia chegar aqui na quina, ó, pressionar, arrastar aqui até embaixo e colocar preencher formatação somente. E aí ele colocou só o verde aqui pra gente. Espero que você tenha curtido essa. Bora falar agora sobre as datas em relação à alça de preenchimento. Eu vou chegar aqui e vou pressionar com o botão esquerdo do mouse. Ó, pressionei e arrastei. Olha o que ele está fazendo. As datas, automaticamente, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o número de dias. Então 15, 16, 17, 18 e assim vai. Se eu pressionar aqui, ele vai seguir aumentando. Vou dar um Ctrl Z e um Ctrl Z. O que a gente pode fazer quando a gente pressiona com o botão direito e o conteúdo daquela célula é uma data? Pressionei, arrastei, e aí, antes de soltar, o Excel vai me dar sugestões. Se eu quero copiar aquela célula, aquela respectiva data, preencher série, que é o que acontece, ou seja, os dias ali com o botão esquerdo, preencher somente a formatação, sem formatação, mas essa é a que eu mais gosto. Preencher dias da semana, meses e anos. Eu posso muito bem colocar aqui preencher meses. E ele vai colocar 15 do 10, que é o que já estava, depois 15 do 11, 15 do 12, 15 do 1, ele virou o ano certinho aqui, 15 do 2 e assim vai. Então é uma forma muito objetiva que a gente consegue fazer no preenchimento de datas ali. Ou seja, pressionar com o botão direito aqui na quina de uma data que já está na nossa tabela e depois é só escolher. Eu quero só os dias da semana. Posso clicar aqui, nesse caso todos foram os dias da semana. Ó. Vou pressionar mais um pouquinho para a gente poder ver ele mudando. Dias da semana, ele vai lá e mudou aqui, ó, pulou do 20 para o 23. Beleza? Ele pulou nesse caso final de semana. Então espero que você tenha gostado dessa parte aqui da alça de preenchimento em datas. E agora, para poder fechar esse papo sobre alça de preenchimento nas fórmulas, como é que funciona? Se eu der o F2 aqui, ó, eu estou vendo que está rolando uma função soma. Estou fazendo um 5 mais 5 aqui e o resultado está dando 10. Se eu chegar aqui na quina, pressionar com o botão direito agora, beleza? O botão da alça de preenchimento ali, eu vou arrastar. E aí o que o Excel vai pedir para a gente? Ele me dá sugestões de ou copiar, ou seja, se eu clicar aqui, ele vai fazer o padrão. Ele vai seguir somando aqui, ó. Então, ele literalmente copiou. Vou fazer mais uma vez, botão direito na quina, pressionei e arrastei. Preencher formatação somente, preencher sem formatação. Então, posso clicar aqui em preencher sem formatação. E aí ele traz só aquela forma. Então, isso aqui é muito interessante para a gente poder otimizar o jeito que a gente está replicando ali, ou só o preenchimento, ou só a fórmula. Beleza? Espero que você tenha curtido essa alça de preenchimento. E se você está até aqui comigo no vídeo, deixa o like, dá essa moral pra gente. E, cara, comenta aqui, Caio, tô contigo até aqui na alça de preenchimento. Bora pra última agora, que eu acho que você vai gostar. Ctrl Page Down, porque essa última é muito interessante. Seguinte, a gente tem muitos alunos aqui na Atuar que trabalham em multinacionais. E aí, várias vezes, o pessoal recebe datas ali dos Estados Unidos. Qual é o formato de data dos Estados Unidos? Geralmente lá o pessoal coloca o mês primeiro e aí depois o dia e depois o ano. Aqui no Brasil, como é que a gente faz? Vou, por exemplo, colocar o dia do meu aniversário, ó, 15 de 10 de 2024. E aí, ou seja, como é que a gente faz aqui no Brasil? A gente coloca o formato do dia primeiro, depois do mês e depois do ano, né? Como a gente faz aqui no Brasil, geralmente. Mas lá nos Estados Unidos, o pessoal faz o contrário. Eles colocam primeiro o mês, depois o dia e depois eles colocam o ano aqui. E aí, exatamente esse é o cenário que a gente tem nessa base aqui. Eu tenho um status aqui de recebido, em espera, o responsável daquele projeto, e eu tenho as datas. Só que claramente está no formato americano, né? 2/25 de 2024. Então eu estou vendo que o dia está aqui no meio e o mês está no início. Como é que a gente vai fazer para ajustar essa data aqui para o formato brasileiro que a gente está acostumado? Eu vou pressionar o meu primeiro registro, a minha primeira data aqui em cima dela, e não na alça de preenchimento agora. Vou pressionar em cima aqui da data nesse caso, com o mouse e vou arrastar até a última data. Depois eu vou chegar aqui na guia dados, tá vendo a guia dados? Então, eu vou usar agora o recurso de texto para colunas. Esse cara aqui, eu apertei o texto para colunas. Talvez você conheça esse recurso aqui, que é muito utilizado para poder transformar ali muitas bases que vêm todas em uma coluna só, em várias colunas. Mas ele também vai ajudar muito a gente nesse caso, que é o seguinte, ele vem no padrão delimitado, eu vou clicar aqui em avançar, depois eu só vou clicar de novo em avançar, porque o nosso foco é essa última parte aqui, para a gente poder ajustar as datas, que é o seguinte, eu estou vendo que está marcado de geral aqui o formato dos dados da coluna. Eu vou desmarcar esse geral e vou marcar data. E aí eu vou falar para o Excel qual que é o formato. Ele já vem por padrão o dia, o mês e o ano. Mas eu vou falar para ele, para o Excel, que está primeiro o mês, depois o dia, depois o ano. Então eu vou trocar esse cara aqui para MDA.
mês, dia e ano, é o formato que está agora, para que justamente ele possa transformar para o formato padrão ali do meu computador, desse arquivo aqui do Excel, que é o português. Vou clicar em concluir e pronto. Ele acabou de colocar aqui todo mundo com o dia aqui na frente, ó. Tava antes, né, 2, 25 e 24. Agora tá 25 de 2 de 2024, 19 de 4 de 2024. Agora todos os meses aqui estão no meio, os dias aqui começando as datas e assim vai. Você ficou comigo aqui até o final, então, cara, dá essa moral, deixa o like, baixa esse arquivo aqui que tá na descrição para você poder praticar todas essas dicas e chamar ainda mais atenção aí no mercado de trabalho, conseguindo se destacar nas empresas também. Beleza? Espero muito que você tenha curtido essa aula e agora eu te vejo nas próximas. Forte abraço!